Maurício, aproveitando que você falou do Valdemar Guimarães, vamos. Ô, Gustavo, coloca. É o primeiro link, eu acho que eu te mandei. Do Valdemar Guimarães. É esse aí, exatamente. Tem que pôr o som, por favor. Maurício, tá falando aí da amplitude de movimento no agachamento. Queria saber a sua opinião aí. Vamos dar uma olhada na fala dele. Vamos ver o vídeo inteiro? Acho que é O um minuto. professor Salatiel. Olha como é que ele agachava antes. É aquele meio agachamento que o que mais você vê nas academias. Depois lá no final ele já não Um entra mais. agachamento pela metade, mal quebra o ângulo dos 90 graus. Olha isso. Até que ele resolveu começar a praticar o agachamento a fundo como se deve. Olha como é que ficou o agachamento dele. Para tal, ele diminuiu as cargas, como vocês podem observar, e foi recuperando a mobilidade e a flexibilidade das suas articulações. Dificilmente o Salatiel, agora no futuro, vai necessitar de uma bengala, de um andador, por ter recuperado essa capacidade, usando exercícios de flexibilidade, exercícios de mobilidade e também a progressividade das coisas para que ele começasse a agachar da forma com que todos vocês deveriam agachar. Não é sensacional? Todo mundo consegue, todo mundo pode recuperar esta capacidade, como ele mesmo fala aqui na descrição. Na descrição desse vídeo são as palavras do próprio professor. Leiam. Olha, esse é o... Perfeito. Maurício, essa questão como é que fala? Da amplitude do movimento. Qual que é a sua opinião? Especificamente, vamos falar do agachamento. Você costuma... Como que era na sua época que você treinava? E hoje em dia, como você orienta os seus alunos? Sim. Como é que é? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que realçar aqui o trabalho do Valdemar Guimarães, tá? Então, tudo que eu falar aqui diferente do que ele está falando, eu estou errado e ponto final, né? É uma pessoa que veio ali de muita prática ferreia, especialmente com Dorian Yates, escola viva ali com Dorian Yates, né? Sendo muito estudioso, treinando muito e praticando também com atletas de todos os níveis, né? E uma coisa mais interessante, se eu pegar hoje os grandes, os maiores do Brasil, eu conheço muitos ao nível de conhecimento dele, podemos falar assim, mas não com o tempo de experiência dele. Sim. Então, além do nível de conhecimento que ele tem dos maiores hoje, ele tem um tempo de experiência que ninguém tem. Naquela época, nossa, só tinha ele. E ele era a escola de todo mundo, ele era a escola da velha escola, né? Sim. Bom, então o que ele fala aí é perfeito, como a gente fazia basicamente, né? Então, quando você agachar lá no Esparta, cara, o agachamento tinha que sentar no chão e levantar, não tinha outro jeito, né? Você punha a barra, levantava e subia. Então era isso. Hoje eu faço mais ou menos o que foi feito ali. Eu começo com o aluno na amplitude dele, então deixa você descer até onde é confortável para você. A partir daquele ponto eu vou explorando isso, vou deixando você mais forte e posso aplicar algo, como o Valdemar, por exemplo, citou, de abaixar a carga, aprender o movimento completo, não deixo de fazer o curto pesado, vou fazendo o leve, longo, até ele aprender, e quando ele então aprender, começa a subir essa carga, e aí eu chego no ponto final. Mas como é que é? Você faz... ele faz o curto e o... Por exemplo, Ele faz os dois tipos? Não. Não. Eu estou dizendo eu. Né? Então, sim. o que ele fez ali? Ele fazia curto, Valdemar aplicou alguns movimentos, não sei se foi o professor ou o Valdemar, aplicou alguns movimentos de mobilidade, você vê ele soltando o quadril, soltando femoral, soltando tudo, para então reduzir a carga, descer ao chão, ir subindo novamente para chegar ao ponto de o que ele fazia pesado aqui, fazia pesado lá embaixo. Sim. Então isso é o que o Valdemar faz, né? Ou ensinou ali. O que eu faço, tá? Eu deixo o atleta descer confortável até o máximo dele, vou deixando ele forte e revezo alguns dias. Eu tenho até o Thiago, faz um atleta que a gente tá fazendo isso, né? Sim. Ele treina pesadão, curtinho, o jeitão dele, sim, o leg press curto do jeito dele, e um outro treino, ele faz bem levinho, lá embaixo, alta repetição, ele estressa o músculo de outra forma, sim, que também gera hipertrofia. Mas se eu falar, tá bom, mas onde ele gera mais hipertrofia? Fazendo longo, mais levinho, ou fazendo curto, mais pesado? No caso dele, curto, mais pesado. Claro. Porém, ele está aqui trabalhando longo,
que não deixa de gerar hipertrofia, até ele chegar num dia em que ele vai poder abaixar totalmente, exatamente como ele citou ali. Mas é um processo pedagógico, ele vai chegando nisso, né? Esse é o ideal, mas eu não preciso começar pelo ideal. Eu posso trabalhar da forma do Valdemar ou da forma que eu trabalho para chegar nesse ponto ideal. Tá, e Maurício, aquela questão que eu falei com você, muitos falam dessa amplitude ali ele chegar bem no limite, isso, a parte do cóccix ali, o pessoal fala que pode dar problema. Não, ali se houver uma curvatura exagerada, né? Então, ele tem aqui o lombar e o cóccix, né? Faz uma curva aqui. Se ele exagera nessa curva aqui, ó, se isso aqui começa a descer demais, eu gero um ponto de força, um ponto de apoio de peso aqui, ó. Então você imagina que o lombar e o cóccix dele estão numa curvatura que a hora que eu coloco, por exemplo, para me entender, 100 quilos, eu vou distribuir 10 quilos para cada vértebra, só para a gente entender. Se eu faço uma curva exagerada num ponto, é como se eu fizesse 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 30, 1, 1, 1. Então tem uma sobrecarga maior naquele ponto. Nenhum problema se a pessoa não tem problema com aquela parte. Sim. Se ela tem, aquela sobrecarga pode trazer desconforto. Trouxe desconforto, eu tenho que mudar a técnica. Não trouxe desconforto, o corpo está avisando que está tudo bem, pode continuar. E aí ele vai estendendo até chegar na perfeição. Lembrando, Celião, que qual é o melhor movimento? O melhor movimento é o mais longo com a máxima carga, como a gente comentou aqui. Mas eu não preciso fazer o melhor ou nada. Eu posso adaptar para mim e fazer, por enquanto, para mim, o melhor qual é? É curto e pesado. Se eu fizer um movimento curto e pesado, ou um movimento longo e um pouco menos pesado, os dois vão ter resultados. Os dois vão ter resultado. Tá, mas e comparando os dois? Comparando os dois, o longo e pesado é melhor. Mas eu não deixo de fazer hipertrofia antes. Então eu trabalho minha hipertrofia antes com segurança e vou mobilizando, se eu achar necessário para cada atleta, até ele chegar no ponto máximo, que é o máximo de carga com máxima amplitude. Sim, o Valdemar fala aí que agora que ele melhorou a execução do movimento, a amplitude e tal, ele vai envelhecer sem precisar de uma bengala. Eu até comentei com você que você falou que não é o caso, mas que a musculação deixa a gente mais... a gente vira meio que um robô, né? E não é o caso? Não, Como não, é que é essa? Serião, pura impressão, não tem isso não. Na verdade, que a musculação atrapalharia, mas não chega a esse ponto, eu ganhar tanta massa muscular que fica difícil para fechar o braço, para fechar o meu peitoral, para alongar o lombar, porque tem músculos atrapalhando o movimento, mas não que o músculo está curto e não deixando ele ir. Lembrando que o músculo, né, isso é básico, ele não empurra, ele só puxa. Então o músculo ele só contrai. Então eu contraio e aí eu tenho que relaxá-lo. Contraio e relaxo. Eu não empurro. Agora, se eu tenho meu músculo hipertrofiado, ele não cresce só nesse sentido, mas também nesse. Então eu tenho um pão maior ali. Então se o meu movimento vir até aqui, com o músculo agora maior, eu consigo ir mais longe. Tem um outro trabalho, mas para não entrar muito complexo, um pouco complexo, é o complexo de Golgi, é até onde você vai deixar o músculo ir, que é o trabalho de flexibilidade. Então, ao invés de eu deixar o meu músculo vir até aqui, eu faço um trabalho para ele ir um pouco mais. Lembrando que eu tenho um ponto perfeito de flexibilidade. Se o meu osso vai até o ponto perfeito da flexibilidade, eu tenho uma força muscular segurando a minha articulação, mas não ao ponto de limitar o músculo e machucar o meu músculo. Esse é o ponto perfeito. Se eu flexibilizo demais, uma bailarina, uma pessoa muito alongada, eu tiro um pouco a proteção dos ossos, porque o meu músculo vem até aqui. Se o complexo de Golgi não é o alongamento, é onde ele trava. Se ele deixa ir muito longe para eu conseguir pegar as costas do outro lado e tal, eu tiro a minha proteção dos ossos. E se eu deixo meu músculo com o complexo de Golgi muito perto, ele não passa disso aqui, eu corro o perigo de baixar o peso um pouco mais do normal e machucar meu músculo. Então vamos entender assim, o músculo é mais tenso ou menos, tenso não, com um complexo de Golgi menor, ele indo só até aqui, eu posso machucar o meu músculo. Se ele vai demais, eu posso machucar a minha articulação. Então eu tenho um ponto X ideal. E
um coach, um avaliador físico pode determinar isso para você. Olha, Celhão, até aqui você está na perfeição. Até aqui o músculo está em risco. Até aqui a articulação está em risco. Então, eu não preciso ser flexível a ponto de dobrar meu braço lá atrás. Mas eu preciso ser flexível ao ponto de chegar no ponto ideal. Nesse ponto ideal existe. Um bom educador físico faz uma avaliação e te mostra onde é que é esse ponto. Sim. Maurício, só repetindo. Então, esse ponto que eu te falei, ali ele estava abaixo antes, o Valdemar trabalhou ele, ou ele trabalhou, e agora ele conseguiu o complexo de Golgi perfeito. Ele vai ao ponto perfeito. Sim. Você acha que se o praticante de musculação, tendo ele uma grande, um grande volume muscular, no caso desse rapaz, ele não tem um grande volume muscular, mas assim, tendo ou não, mas essa pessoa está se sentindo um pouco travada, um pouco meio robótico, você acha que ele deve, então, fazer exercícios de mobilidade? Não, veja bem. Sim, tá? Se estiver incomodando ele, sim. Isso seria abaixar as cargas? Não. O trabalho de mobilidade é isso que ele está fazendo aqui, ó. Antes do treino de musculação. Seria tipo um alongamento. Eu aconselho o trabalho de mobilidade em uma sessão de treino. Ele vai aqui treinar a mobilidade. Tá? Daquele grupo muscular específico do dia. Aqui ele tá soltando o quadril. Você viu ele soltando o quadril ali. Ele está praticando mobilidade, tá? Eu recomendo fazer num horário, tá? E depois o treino. Então ele vem, aquece o corpo, dá uma leve alongada se for necessário e treina. Em outro horário ele faz a flexibilidade, tá? Eu acredito que o Valdemar, ele já faz tudo junto. Ele já mobiliza para já treinar, tá? Então acredito que nenhum nem outro tá errado. Acho que são duas metodologias. Eu falo, pô, já vai treinar? Aquece lá e já treine, entendeu? Ficar muito tempo alongando e tal, mas se fizer, nenhum problema. Então a mobilidade vai deixar mais confortável o meu treino. Porém, não vai impedir hipertrofia. Eu não deixo ele crescer se eu sou mais curto. Porque teve um aluno meu que perguntou esses dias. Professor, acho que meu bíceps é meio curto e tal, será que ele vai crescer? Eu falei, cara, uma coisa é uma, outra é outra. Então, a mobilidade melhora o conforto e o movimento. Sim. Um movimento bem confortável, pesado, ele é melhor longo e pesado do que curto e pesado. Porém, o curto e pesado também faz hipertrofia. Também faz, eu não sou obrigado a fazer. É melhor fazer? É melhor, mas eu sou obrigado? Não sou obrigado. Agora, o Ronnie Coleman fazia espacate, Norton James fazia espacate, acho que o Sardinha fazia espacate. Tinha atleta, eu tocava meu pé no meu tamanho maior, tocava a mão no chão, encostava uma mão atrás da outra. E hoje eu não tenho uma massa muscular mais e não consigo mais fazer isso. Então, mobilidade é uma coisa, né? Hipertrofia, vamos falar que é outra coisa.